Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 21 de dezembro de 2022, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Quero também dizer que nós não estamos orando aqui durante o vídeo, para não ocupar tempo no vídeo, mas nós temos aqui o caderno com os pedidos de oração e a gente ora. Eu já orei aqui hoje antes de gravar esse vídeo. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Isso será de grande valia para nós, tá bom? Vamos, então, à palavra de hoje. Essa semana é a semana de Natal, né? A semana onde comemoramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Embora tenha um forte apelo comercial, né, nessa data, nós sabemos que o Natal representa a vinda do Redentor, né? Nosso Redentor, né? Deus se fez carne, né? Se fez em figura humana e veio nos redimir, veio nos resgatar das garras do inimigo. Então eu quero refletir essa semana sobre o Natal. Lá em Gênesis 3, no versículo 15, depois que Adão caiu, Adão desobedeceu a Deus, cometeu um crime de alta traição e caiu, né? Ele morreu espiritualmente, né? Porque Deus falou que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem, ele morreria, né? Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. A morte espiritual que está mostrada ali. E a morte espiritual, que não é a pessoa deixa de existir, não é ausência de vida, não. A morte espiritual é a separação de Deus, ele foi desconectado de Deus, porque até então Adão vivia uma vida no espírito. E tanto é que, assim que ele comete esse pecado, né, a palavra diz lá em Gênesis 3, que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus, ou seja, eles viviam no espírito, passaram a viver na carne. Naquele momento, né, aconteceu um fato que passa desapercebido, né? Mas a pessoa mais estudiosa sabe que o que aconteceu ali é que também, né, a morte espiritual significa também uma mudança de natureza. Adão perdeu aquela natureza que ele recebeu de Deus quando Deus soprou nas suas narinas, quando ele era um boneco de barro, né, ele recebeu a natureza de Deus e ele perdeu essa natureza que Deus havia dado a ele e assumiu uma natureza pecaminosa, a natureza de Satanás, que agora passou a governar. Adão entregou a ele o governo. Então, Gênesis 3, versículo 15, né? Depois que eles caíram, Deus falou assim para a mulher: e porém inimizade falou para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, semente de Satanás e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça, o filho da mulher, né? O descendente da mulher feriria a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele falou que a serpente feriria o calcanhar, né? Então, o que acontece? O homem caiu. Deus não abandonou, querido, a sua criação. Deus não abandonou o homem, porque desde o começo, quando Deus criou todas as coisas, o universo, a terra, tudo que há, né, as plantas, os animais, o plano de Deus, querido, e quando criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, isso significou para nós que Deus tinha um plano de ter comunhão com aquele homem. E a gente sabe que comunhão, querido, é uma coisa que só acontece quando é da mesma espécie. Por exemplo, uma águia, ela não tem comunhão com um peixe. Por quê? Porque não são da mesma espécie, né? Outro animal qualquer. Só você pode ver que os peixes têm comunhão entre eles. As aves têm comunhão entre eles. Por quê? Porque são da mesma espécie. Assim Deus criou um ser um pouco abaixo de Deus. Isso diz no Salmo 8, né? Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, obra das tuas mãos, me perturba ante os teus feitos. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Essa palavra Deus aqui, no hebraico, é a palavra Elohim, que significa, né, Deus. Está mostrando ali a trindade. A mesma palavra usada aqui em Gênesis, no capítulo 1, né, quando diz façamos, né, disse Deus, façamos, né? Esse Deus aqui também é Elohim, que significa a trindade. Então, Deus ali estava mostrando aqui, quando ele declarou isso para a serpente, no versículo 15 de Gênesis 3, um plano glorioso, que era a redenção humana. O homem, querido, por si só, ele não poderia pagar, né, a penalidade da sua transgressão. Mas Deus
ele veio na figura de homem e ele pagou a penalidade, ele sofreu a morte no lugar do homem e o redimiu do domínio de Satanás. Nós estamos estudando na nossa escola de discípulos identificação. Esse tem sido o tema e a gente tem mostrado, né, que tudo aquilo que Jesus fez na cruz é porque ele estava se identificando com o homem, com o ser humano, né? E nós, hoje, né, e ele realizou a nossa redenção. E hoje nós, como seres humanos, quando nós nos identificamos com Cristo, entendendo que Jesus estava ali na cruz, no nosso lugar, e recebemos este sacrifício, nós e cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação. Então, queridos, Deus, ele tinha um plano para devolver a vida ao homem, a vida que o homem perdeu, aquela vida que Adão tinha antes de cair, né? A vida plena, a Zoe, né? Então, o plano de Deus, ele permitiu que a natureza humana fosse transformada, né, pelo novo nascimento em Cristo, para a ponto de voltar à harmonia, né, com a natureza de Deus, voltar à comunhão com Deus. Deus não pode, querido, encobrir as transgressões do homem. Houve um pecado, havia uma penalidade que devia ser cumprida. O homem não podia, não tinha capacidade de resgatar a si próprio. Então, o homem não poderia salvar a si mesmo. Então, Deus enviou o Redentor. Quem é o Redentor? O próprio Deus, na figura de Jesus. Porque Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João capítulo 1 diz isso. Jesus é Deus, na pessoa do Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Filho, Deus veio como homem. João também diz lá, e o Verbo se fez carne, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito de Deus. Então, tão logo, querido, o homem caiu e ele passou ao domínio do inimigo, Deus declarou o seu plano. Ele mandaria um redentor, um descendente da mulher, e romperia esse domínio de Satanás. Esse Redentor, ele viria para resgatar o homem, para ferir a cabeça da serpente, para tirar o homem das garras de Satanás. Isso já aconteceu. Quando a gente vê essa expressão, ferir a cabeça, nas línguas orientais naquele tempo, significa quebrar o domínio de um governante. Então Jesus viria para quebrar o domínio daquele que estava governando o homem. E Deus proclamou que esse descendente da mulher, ele viria para quebrar esse domínio de Satanás, e ele já veio, Jesus já veio, já quebrou ali na cruz, o pecado já foi vencido, Satanás foi vencido, o sangue de Jesus foi apresentado nos céus, como diz em Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, foi aceito como sacrifício perfeito e a humanidade foi justificada. Né? Lá em Isaías 7, né, em todo o transcurso da Bíblia no Antigo Testamento, você vê o tempo todo a Bíblia, em todos os livros, né, todos os profetas, apontando para o Senhor Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, apontando para o Senhor Jesus, apontando para o plano da redenção, apontando para o plano de salvação. Né? E lá em Isaías 7, no versículo 13 e 14, diz assim, Deus novamente ratificando esta promessa, ele diz, então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Deus falou, querido, através de seus profetas, e prometeu que viria um Redentor para quebrar o domínio de Satanás e restaurar o domínio que o homem perdera. E esse Redentor já veio, Jesus. E ali na cruz, ele quebrou o domínio de Satanás, ele redimiu a humanidade foi salva ali na cruz, querido. O que nós precisamos agora apenas crer na obra redentora de Jesus e declará-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Romanos 10, no versículo 9 e 10, Paulo diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o mesmo Senhor, diz aqui Isaías 7, vos dará um sinal. Isaías profetizou. O mesmo Senhor vos dará um sinal.
Deus faria um milagre, uma coisa extraordinária, uma maravilha, algo assim completamente fora do comum. Se você pensar, querido, que quando Isaías deu essa profecia, foi mais ou menos 700 a 750 anos antes de Jesus Cristo pisar na Terra, ou seja, estamos falando de algo que aconteceu há 2100 anos. Imagina, há 2100 anos atrás, eu não vou colocar essa data não, vou colocar menos, há 100 anos atrás, em 1910, se falasse que uma pessoa ia ter um filho sem ter um relacionamento sexual, você falava, isso é loucura. Agora você imagina 2100 anos atrás, né? A virgem conceberá, né? A virgem não teve relacionamento sexual. Conceberá e dará à luz um filho, né? E aí isso aconteceu. Lá em Lucas 1, o anjo Gabriel vem e confirma a profecia de Isaías e fala para Maria. E ela fala, mas como vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem, não tive relação com homem. E o anjo confirma para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente que será gerado aí dentro de ti, santo, será o Salvador. Amém, queridos? E então, lá em Lucas 1, vem, então, depois de 700 anos dessa profecia de Isaías, o anjo Gabriel vem, confirma para Maria, Maria fica grávida, e aí nasce o nosso Redentor, né? Deus, né? Deus ali estava sugerindo uma união entre a divindade e a humanidade. Jesus é meio homem, meio Deus. Ele não nasceu da semente de José, ele nasceu da semente do Espírito Santo. A semente do Espírito Santo com Maria. Metade humana da parte de Maria, metade de Deus da parte do Espírito Santo. E assim, ele não tinha essa natureza pecaminosa que foi transmitida geneticamente, hereditariamente, desde Adão. Jesus era diferente, mas ele pôde ir ali, né? Ele era santo, seu sangue era puro, e aí ele pôde, então, cumprir a obra da redenção. Amanhã a gente continua mais nesse assunto. Também vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Pai, porque a tua palavra tem promessas maravilhosas, a promessa da nossa redenção, que já se consumou ali na cruz do Calvário. Estamos na semana do Natal, mas reconhecemos, Pai, que o sentido do Natal é a nossa salvação, a redenção que foi proposta pelo Senhor e foi concretizada pelo Senhor ali na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício vicário de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa verdade sendo aberta aos nossos olhos, sendo clareada aos nossos olhos. Muito obrigado, Pai. Queremos viver na consciência dessa realidade. Jesus veio e nos resgatou. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. Nós te agradecemos por isso, Pai, por tão grande amor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Quero declarar salvação, libertação, paz, alegria, cura, provisão, proteção, livramento, prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima.